Mas vamos lá. Por que a ideia de gamificar, já que o EduGame tem a ver aí, então estamos falando com a questão da gamificação, por que fazer isso? Bom, algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a questão de que ele possui um imenso potencial de transformação de sala de aula. Nossos alunos, hoje, nós temos que fazer com que ele esteja conectado, né? Com que ele esteja, a nossa sala de aula seja viva. Essa é a ideia. Então, o jogo ou a gamificação faz com que essa interação ocorra e a ligação, aquela coisa de fazer com que o olho dele brilhe, né? Faz com que chame o nosso aluno. Então, essa é a ideia do gamificar. A utilização de jogos é bem aderente à geração Z. Pô, por quê? Porque os nossos alunos atualmente jogam mais do que estudam, né? Estão mais diante do computador do que diante. Deixa eu até corrigir essa fala, né? Estão mais diante do computador do que diante da sala de aula. Então, por que não utilizar essa ideia de se colocar o jogo, né, dentro da sala de aula? Por que não utilizar essa parceria aí, essa dualidade? Resposta positiva ao aprendizado através do uso de jogos de sala de aula. Então, uma vez que eu consigo chamar a atenção dele, já que ele tem essa expertise da questão do jogo, por que não também utilizar essa expertise do jogo e unir a questão do desenvolvimento, da aprendizagem da sala de aula? Então, o gamificar tem a ver com essa ideia. Eles entendem e respeitam a mecânica e as regras do jogo. Por quê? A questão de jogar não é simplesmente só jogar. Você tem regras a cumprir, regras a seguir, e, por incrível que pareça, os nossos alunos seguem as regras fielmente no momento de jogar. Então, por que não aliar essa questão da fidelidade às regras, né, também para aliar a fidelidade das condições de aprendizagem em sala de aula? Então, essa é a ideia do gamificar. Então, por esse motivo, unir a ideia de trazer os jogos para a sala de aula para gamificar a aprendizagem faz muito sentido. E aí nós aí pensamos, então, por que não trazer para o EduGame trazer essa ideia e trabalhar aqui para que a gente possa trocar ideias com vocês também, porque vocês, através do chat, também podem estar comentando e sugerindo e fazendo a explanação de algumas experiências também, né? Então, ensinar tem a ver com contextualizar experiências dos alunos e vincular isso ao conteúdo da unidade curricular. Então, se a gente consegue trazer aquilo que eles vivenciam para a sala de aula, através ainda de algo que é o lúdico, o jogo, é uma união perfeita, né? Uma coisa muito, muito adequada. Então, por que o EduGame? Por que a gente está aqui no EduGame? Porque, diante dessa perspectiva, dessa coisa que nós temos, vamos pensar o seguinte: ele não pode acessar a qualquer lugar, a qualquer momento, on-time, full-time, ou a questão de acessar uma informação em qualquer lugar no mundo? Claro que pode. Basta para isso ele acessar a internet, né? E estar ali presente com isso. Então, é preciso que as nossas instituições de ensino possam oferecer aos nossos alunos e aos seus alunos experiências inovadoras. Que experiências inovadoras seriam essas? Experiências que estão, de certa forma, ou presentes no seu dia a dia, ou ainda que façam parte do seu dia a dia. Então, o jogo é um elemento que faz parte do dia a dia dele. E por que não utilizar? Mas como fazer essa conexão se você não está preparado? Então, a ideia é exatamente essa da questão do EduGame. Então, nós aqui do EduGame acreditamos que jogos bem projetados representam uma das abordagens mais eficazes. Ou seja, se nós trabalharmos assim como a professora Cláudia, o professor Luciano, o professor André, vão estar comentando a respeito de experiências de sala de aula no ensino superior, que vocês vão assistir, vão achar maravilhoso, com certeza, eu tenho certeza disso, né? Por quê? Através de quê? Porque conseguiu fazer esse link perfeito. Então, além da gamificação educacional, também podemos ter uma outra perspectiva, que é a questão de empresas, principalmente aquelas voltadas na ideia dos recursos humanos, em que já foi verificado, foi visto que
esses profissionais de recursos humanos estão cientes que o engajamento dos colaboradores estão mais factível, né, através de uma utilização, através de uma gamificação, por exemplo. E de que forma que isso pode fazer essa interligação? E se meus colaboradores não estão totalmente, vamos dizer assim, habilitados ou qualificados, como é que eu tenho que fazer? Tornar eles capazes para isso, né? Então, esses profissionais de recursos humanos têm feito o quê? Combinando ferramentas interativas, as iniciativas de gamificação, fazendo com que esses colaboradores pudessem dar um retorno. Não sei se você está... Estou falando um pouquinho baixo, não? Não, tá ótimo. Tá ótimo? Então, estou ouvindo bem. Tá indo bem. Então, tá indo bem. Perfeito. Aqui deu um ruído aqui. Enfim. Então, essa combinação que eu estava falando da questão dos recursos humanos, olharam para esse lado da gamificação para ter resultado positivo na segurança do trabalho, nas relações humanas, no marketing e em outras áreas. E aí, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: esse motivo que a gente deve estar preparado para enfrentar esse novo ambiente virtual de tecnologia. E aí eu posso falar para você o quê? Como que eu vou estar preparado? Certificando, fazendo a minha certificação. Eu tenho que me qualificar e me certificar, porque, infelizmente, a gente apresenta as nossas qualificações através de certificações, né? Então, o EduGame está aqui exatamente para trazer conteúdo, para trazer informação para você e para certificar você que esteve presente, trocando informações e se qualificando. Então, se você ainda não está inscrito, clique aí, ó, clique não, mire aí o celular no QR Code para você fazer a sua inscrição o mais rápido possível. Mas vamos lá. Então, só para a gente montar aqui uma curiosidade, para você saber qual é a importância da questão da gamificação. Então, segundo o estudo, que é o Gamification Games and Learning, What Managers and Practitioners Need to Know, 79% dos colaboradores dizem que seriam mais produtivos e motivados se aprendessem através de jogo. Olha só que coisa interessante. E Solução também vai estar comentando uma outra experiência que a gente teve com relação a professores do ensino fundamental, né? Então, é uma coisa muito interessante. Outra curiosidade. No mundo a gamificação vem sendo aplicada pelas empresas em diferentes contextos. Então, como exemplo, nos Estados Unidos, a McDonald's, a Lego, a Coca-Cola são empresas mundiais, vamos dizer assim, com um grande potencial e que já utilizam a gamificação nessa área. E a gente pode até citar outros, a própria Pixel, que é uma questão de talento dos filmes, também trabalha com uma questão de jogos, mas na questão dos filmes eles botam os profissionais para relaxar, jogar. Esse jogo eles relaxam e trazem potencial, resposta muito maior. Uma outra coisa também interessante é um banco, que posso falar que é um banco holandês, está assim, ó, na Europa, a gamificação vem sendo utilizada pelo mundo corporativo como forma de engajamento do cliente ou ferramenta de marketing. Então, aí está sendo citado o exemplo do banco holandês Rabobank, que, para utilizar o engajamento de cliente, utilizou um modelo baseado em jogos para promover dados e documentos no setor de hipoteca. Olha só que coisa interessante, né? Então, numa instituição financeira, já utilizando a gamificação para obter resultados mais significativos. Mas vamos falar de dinheiro. Dinheiro enche os olhos, né? Então, olha só, a estimativa é que o mercado valha sólidos 11 bilhões globalmente até 2020, até o final até o final do ano, Olha que coisa. Segundo um estudo da University of Colorado Denver, de acordo com o True Office, que é o Digital Games, em 2015, 5,5 bilhões de empresas já utilizavam gamificação. E nos seus processos de 2019, esse número cresceu para 18 bilhões. Caraca, gente, é muito dinheiro envolvido, né?
E, com certeza, ninguém investiria tanto dinheiro se também não tivesse um retorno muito satisfatório, né? E por que não a gente utilizar? Então, o EduGame vem com essa proposta, né? Com essa ideia de visando a conexão, inspirar, capacitar docentes e profissionais do ensino para que eles possam projetar experiências inovadoras para as suas salas de aula. E sendo assim, nas salas de aula, nós teríamos sempre aí obter um resultado satisfatório e grandioso, vamos dizer assim, certo? Então, essa é a ideia do EduGame, por isso que nós estamos aqui propondo essa atividade para vocês. E nós temos convidados, né? Quem são os convidados que vão participar do EduGame para que você possa estar conhecendo também? Então, ó, logicamente, vamos passar assim um pouquinho mais. Nós temos lá, ó, Cláudia Abreu, Luciano Padilha, que já estão aqui presentes, né? Inici, Biblioteca dos Ancestrais, Isa Jimenez, Haris Oneiroy, desculpa se a pronúncia não foi essa, Silvani Neri, Adalberto da Silva, Eduardo Fonseca, Fernando Vilar, Vanderlei Costa, Ricardo Santos, Igor Dantas, Adnelson, Leonardo Sabadim, André Simões. Sou André Simões aqui também presente. Veja bem, daqui a pouco você vai conhecer mais a instituição deles, o que eles desenvolvem com a apresentação de cada um ao longo. Para que você possa conhecer, nós já falamos que o nosso EduGame está dividido em 2 dias. Hoje, nós temos 2 palestras, que é o dia 23, vamos ter 2 palestras agora, 15 às 16h30, que já começou, que é conosco, né? E a partir das 17 horas, 18 horas e 30 minutos, nós temos a palestra número 2, em que daqui a pouco a gente vai botar o link da sala para que você possa acessar também. Bom, nessa primeira palestra, título: Gamificando os cursos de engenharia, modalidade online e presencial. Quem vai estar presente? Professora Cláudia Abreu, professor Luciano, professor Genesi, o professor Leonardo Sabadim, que é o graduando, e o professor André também, que vai estar aí presente. Palestra 2. O título é a inserção feminina através do RPG educacional. E quem vai estar presente nessa palestra? Biblioteca dos Ancestrais, com Isa Jimenez, Haris Oneiroy e Silvani Neri como convidada. E aí você vai estar conversando com elas mais um pouquinho, daqui a pouquinho. Programação do segundo dia, são as 3 palestras do dia 24, palestra 1 às 10 horas da manhã, palestra 2 depois do almoço, às 2 horas da tarde, 14 horas, e a palestra 3 às 16 horas e 30 minutos. Então, essa é a nossa programação do segundo dia. Primeiro, gamificação e interatividade em atividades remotas. Quem vai estar presente aí é o Adalberto Silva, que vai estar vindo da Bahia, e o Eduardo Fonseca, também da Bahia, o Fernando Vilar, que é do CAP da UFRJ, aqui do Rio de Janeiro. Às 14 horas, o título é Gamificação na Indústria e TED em case de sucesso. Então, se você também ainda não fez, faça sua inscrição aí no EduGame, olha o QR Code aí. Essa palestra vai estar presente o Vanderlei Costa, Ricardo Santos e Igor Dantas vão estar ministrando essa palestra. E a terceira palestra, de amanhã, às 16 horas, título: Conceitos, Elementos e Características que potencializam o jogo de RPG nas aulas de matemática. Essa aí com o professor Adnelson, do Instituto Federal de Roraima, que estará aqui presente também para fechar o nosso evento. Certo? E aí, vamos começar esse bate-papo. Você que já sabe aí o que é o EduGame, como é o EduGame, por que o EduGame, já é um EduGame, porque você está aqui, já é um EduGame também. E se não fez inscrição, faça a inscrição, olha o QR Code aí. Olha os 11 bilhões de dólares. Exatamente. Vamos colocar o link aí da inscrição. É legal, né, Genesi? A gente está falando agora, as pessoas podem estar perguntando, por que só agora vocês estão fazendo um evento sobre gamificação? Porque, de acordo com as pesquisas que tem feito, principalmente aquele grupo da Gartner, que a gente tem um ciclo, né? Então, já passou pela excitação, o vale do desconhecimento, o crescente do desenvolvimento, e agora a gente está, né, aprendendo um pouco mais e desenvolvendo mais essa tecnologia, essa metodologia voltada para a educação. E é o que a gente está fazendo aqui, trazendo isso justamente, mostrando como uma maneira de uma metodologia educacional e mostrar que a gamificação nada mais é que
trabalhar com atividades educacionais utilizando a mecânica de jogos em coisas que não são jogos, né? Isso que é saber distinguir essas duas coisas. Porque senão a galera começa a achar que gamificação é só jogo, mas não é, né? Dentro da educação tem que ter um sentido, tem que ter um chamado, tem que ter um desenvolvimento e tem que ter uma finalização. Né? Isso é bem importante. Perfeito. A galera tá bem empolgada aí, ó. Exatamente. Então, quem começa falando? Luciano, né? Então, Luciano, sinta-se à vontade. Tá sem som. Tá mudo, Luciano. Posso começar? Agora sim. É um prazer enorme participar do evento, do tamanho do EduGame, né? Eu digo, quando eu falo em tamanho, você já explicou aí brilhantemente como a gamificação tem crescido no mercado, e estar dentro de um projeto de gamificação, ter a formação, certificação com gamificação, valoriza muito hoje um profissional. Já está aí, as pesquisas apontam nesse sentido. Né? Hoje é um prazer estar aqui falando com vocês aí sobre gamificação nos cursos de engenharia, né? Na graduação, mas muito se aplica também à educação básica, né? Eu acho que a educação básica hoje, você inserir processos de gamificação dentro da educação básica, você cria um espaço novo para a educação, e a educação vem carente desse espaço novo, né? De fazer diferente, inovar nos processos educacionais. Hoje a gente tem alguns detalhes para falar, né? Hoje a gente está aí com nossos nomes com detalhe rosinha aí, né? Pelo Outubro Rosa, né? O evento, né? Ele, por ser um evento voltado para a educação, a gente tem esse compromisso, né? Com esse movimento do Outubro Rosa, tá ok? Professora Cláudia, você quer dar uma palavra, alguma coisa para começar? Não, comece, que aí depois, quando chegar a minha vez, aí eu falo. Deixa você começar com a sua apresentação. Eu vou compartilhar, aí eu compartilho o primeiro slide, né, com as 3 marcas aí, falar da minha felicidade em ter essas 3 marcas. Eu sou um dos coordenadores do Respiro Educação, né, então eu sou suspeito para falar o carinho que eu tenho por essa marca. As outras 2 marcas moram no meu coração também, eu gosto muito. Eu acho que quando junta por afinidade. E a gente tem afinidade com a educação. E eu acho que a educação é o caminho que vai mudar essa sociedade. Não acho que não tem outra via, não. É o caminho da educação, associado com amor. Educação com amor, as coisas vão dar certo. O que é gamificação? A gente está atrás dessa resposta aí. Genesi já começou explicando, né? Como usar a gamificação na educação? Como metodologia ativa, qual o impacto da gamificação? Qual o potencial da gamificação para o desenvolvimento de competências socioemocionais? Então, eu coloquei aí esses questionamentos e a gente vai tentar, através desse bate-papo aqui, a gente tentar fazer o público entender um pouquinho, né? Então, a gente... acho que o André caiu aí. Algum probleminha aí. Beleza. Então, a gente vai começar a bater nesse papo. Aí eu aproveito para citar aqui um teórico, né? Eu gosto sempre, né, de citar os teóricos, porque não é o Luciano que está falando, não é a Cláudia que está falando, né? Não é o Genesi, não é o pessoal do EduGame. Quem está falando é pesquisa, tem gente pesquisando gamificação pelo mundo. Né? Talvez a gente esteja um pouco atrás, mas nunca é tarde para começar. Eu acho que a gente pode começar agora. Né? A educação formal está no impasse diante de tantas mudanças na sociedade. Como evoluir para tornar-se relevante e conseguir que todos aprendam de forma competente a conhecer, a construir seus projetos de vida e a conviver com os demais. Então, os processos de organizar o currículo,
as metodologias, né, os tempos, os espaços precisam ser revistos. Moran diz isso, que a gente precisa rever, né, as metodologias de ensino. A todo instante, a gente, quanto professor, a gente tem que sentar, planejar e revisar o que estamos fazendo, né? Eu me incomodo muito. Assim, todo semestre eu preparo todas as minhas aulas, boto dentro de um drive, aí para o próximo semestre eu vou lá, pego aquela aula para mim poder fazer. Não faço a mesma aula, eu acabo movimentando alguma coisa, eu acabo mudando, eu acabo tentando ver uma outra metodologia para explicar, então não tem como ser repetitivo, né? E de uns 2 anos não mais, eu acho que quando a gente participou da saga, né, Senai de Inovação, eu acho que tem uns 4 anos, né, quando a gente fez nosso primeiro projeto com RPG. Então, de 4 anos para cá, a gente vem conversando e aplicando a gamificação na nossa prática no curso de Engenharia Química, né? E aí, assim, essa citação aí do Moran vem muito a mostrar, vem para poder salientar para vocês que é preciso mudar, que não dá mais para dar aula como a gente dava antigamente. Veio a pandemia veio um quebra de paradigma, essa tragédia, né? Essa tragédia, ela veio um quebra de paradigma. Hoje a gente está tendo novos ritmos de aula, a gente está se reinventando, né? O dar aula não é mais da mesma forma, né? A educação híbrido, remoto, esse monte de termo, quantos professores tiveram que aprender tudo de uma forma bem rápida, né? Para poder manter os seus empregos, seus trabalhos. Então, a gente apresenta hoje a gamificação aqui, né? O que a gente fez de gamificação no modo presencial, o que estamos fazendo no módulo híbrido aí de educação remota, né? Então, segundo especialistas em marketing digital, a gamificação é uma estratégia de interação entre empresas e pessoas, com base na apresentação de incentivos que incitam o engajamento do público com as marcas de maneira lúdica, ou seja, usa mecanismo de videogame na vida real. Por que eu botei essa primeira citação aí, né? Assim, a gente observando o mercado aí, cartão de crédito pratica com a gente uma gamificação, né? Estamos somando pontos. Já tem ponto no cartão, vai trocar seu ponto no cartão, vai trocar por milhas, vai fazer uma viagem. Então, a gamificação, o mercado já vem praticando, usando essa prática, para poder ter engajamento de cliente. Não é isso? O mercado do banco, o banco não vai acreditar numa proposta se ela não vai trazer lucro. O banco ele quer lucro. Então, ele quer cliente, então ele já traz a gamificação. Tudo que tem somar pontos, né? Vão ganhar pontos, você vai somar milhas para você poder viajar, né? Então, essa definição ela fica bem clara nesse sentido, né? Aí, no final, diz assim, os mecanismos do videogame na vida real. Durante algum tempo, a gente vivia no lazer, algumas atividades nossas de lazer, jogava um baralho, não é isso? Jogava dama, tinha diversos jogos coletivos que a gente utilizava, né? E esses jogos sempre eram, para algumas pessoas, prazerosos, né? Davam satisfação, davam um lazer. Por que não trazer esse conceito de gamificação de jogo para dentro de sala de aula? Por que a escola não pode se aproximar do jogo, né, para poder dinamizar seus processos de ensino, né? Já Alves, a prática da gamificação se construiu na utilização da mecânica dos games em cenários não games, ou seja, fora dos games, criando espaço de aprendizagem mediado pelo desafio, pelo prazer e entretenimento. É isso que eu acabei de falar o exemplo. Você trazer esse entretenimento para dentro da sala de aula, né? Trazer para dentro da sala de aula, né, os elementos... Trazer para dentro da sala de aula os elementos do jogo,
né? Mas não é ficar na sala de aula jogando, parado lá jogando, separa a turma, vamos jogar um baralho. Não, tem que ter todo um projeto para que isso aconteça, né? Aí eu trago essa constatação aí, ó. 82% dos jovens e adultos jogam videogame. 82%. Essa pesquisa aí, se eu não me engano, eu acho que esses dados que eu peguei de 2015. 2015. Então, você tem um público aí, de jovens e adultos, 82% jogam videogame, jogam no celular, alguma coisa. Então, um jogo por si só, o videogame, que é a base lá de você da gamificação, você inserir para ambiente não de videogame, os elementos do videogame para você poder ter engajamento, tem um potencial, você já sai um pouco na frente, né? Como metodologia, pensar utilizar essa metodologia, você já tem 82% da população de jovens e adultos que jogam. Então, cabe a você, o professor, entender direitinho o que ele vai poder juntar dentro do seu conteúdo que você quer passar, dentro das suas competências e habilidades que você quer desenvolver. Como é que você vai juntar isso àquele jogo? Aquele jogo, ele vai ser apenas um meio. Ele não vai ser, o jogo é tudo que vai passar o conteúdo. Se o cara jogar, ele vai... Não. Ele é um meio que você vai conduzir para produzir o conhecimento, né? Ele não é atividade fim, ele é o caminho. Você vai utilizar do jogo, ele é a ferramenta, né? E você sabe que tem essa pesquisa aí, 82%. A gente tem uma massa que é interessada em jogo. Quando o aluno participa de um jogo na sala de aula, ele vai sair desse estado passivo e ele vai assumir o protagonismo no processo de aprendizado. Você muda aquele estado do aluno de ele ficar sentadinho dentro da cadeira, sentadinho lá na cadeira, o professor falando, e ele tendo que receber aquele conteúdo, você não tem interação quase nenhuma, né? Quando você bota o jogo, o aluno por si só ele quer jogar, ele quer participar. Você já ganha ali, ele tira ele do estado que ele estava passivo e bota ele a assumir o protagonismo. Os jogos em sala de aula ajudam a aperfeiçoar habilidades naturais dos alunos. Quando a gente aplicou gamificação as primeiras vezes, a gente começou a conhecer novos alunos. E olha que a gente já estava com esses alunos há muito tempo. E aí eles começam a demonstrar coisas que eles só demonstram com jogos, quando estão jogando, quando estão num ambiente onde eles podem falar, onde eles podem demonstrar o seu conhecimento. Então, através do jogo, a gente começa a conhecer melhor nosso aluno. À medida que você conhece melhor seu aluno, que a troca melhora, é mais fácil você convencer ele, né, a aprender um conteúdo, é mais fácil para você. Você ganhou aquele aluno que está ali, ele já está dentro da sua proposta. Então, diminui, né, o atrito, melhora o rendimento do aluno, a performance dele em sala de aula. Na prática da gamificação, o professor não é o detentor absoluto do conhecimento, de forma alguma. Muitas das vezes, na nossa prática, a gente não precisou nem fazer a definição de algum conteúdo. A prática, por si só, fez junto com o aluno, ele foi conduzindo e construindo o conhecimento. Ele foi chegando e produzindo o próprio conhecimento. Então, tudo aquilo que você constrói, você aprende. Eu só não sei aquilo que eu não construí. Tudo que eu construí, eu sei. Receita de bolo, receita, eu gosto de fazer as receitas aqui. Então, eu aprendo com as minhas receitas, mas para mim poder aprender, eu vou fazendo. A primeira vez não sai tão legal, a segunda eu já vou caprichar tudo. Então, é isso que a gente quer trazer para dentro de sala de aula. A gente quer entregar o protagonismo a quem de direito. As neurociências já confirmam que quando há uma emoção, aprende-se. Paulo Freire já dizia, né? Não há educação sem amor. Então, a gente só aprende à medida que você gera uma emoção. Então, por exemplo, a gente traz um jogo do RPG, aquele grupo de alunos de engenharia numa mesma sala, separados em grupos. Olha, meu Deus, entramos no vale.
Meu Deus, o vale está ali, a gente tem uma aranha, o beholder vai aparecer, o beholder. Tem que resolver esse desafio. A Genesi gosta do beholder, né? A gente até apelidou Genesi de beholder, né? Na engenharia, o beholder da engenharia. E aí você chega naquele momento que ele está ali diante de um desafio, e para sair daquele desafio muito emocionante dentro do jogo, ele tem que resolver uma derivada de uma equação da velocidade ou uma equação do espaço. Espera aí, ele já está emocionado, porque ele está no meio desse jogo, ele precisa ganhar. Então, ele já... você ali já tem um ambiente fértil de aprendizado, porque você tem quem quer aprender, ele quer sair daquela situação, né? E a neurociência diz muito disso, tem que ter emoção, né? O professor, ele tem um papel muito importante, ele tem que passar essa emoção. Eu venho invadindo de vez em quando a aula da professora Cláudia, nesse ambiente remoto, eu venho invadindo, de vez em quando eu apareço nas aulas vestido com alguma máscara de um super-herói. Tem alguns alunos aí que podem testemunhar, né? Já foi Capitão América, essa semana foi Tartaruga Ninja, né? E aí, eu sei que ela está usando gamificação, tá, assim, a gente tem que assumir esse papel, gente. Assumir esse papel, você tem que transmitir emoção para os meninos. Eles estão, por si só, essa juventude, essa geração de agora, eles transbordam emoção. O problema é que a escola, muitas das vezes, não sabe canalizar essa emoção para a educação. A gente precisa aprender a canalizar essa emoção dos alunos para dentro da educação, para projetos. Trabalhar projeto em sala de aula é importantíssimo, né? A metodologia do projeto, isso é essencial. Se você usa a metodologia do projeto em gamificação, aí a união de metodologias ativas, né? Que ambiente prazeroso de ensino e aprendizagem. O Jefferson já está aqui colocando aqui, eu estou lendo aqui também, tá? Vou interagindo também com o chat. Boa tarde, realmente a proposta de uma interação através de outros meios entre professor e aluno é fantástico. O Jefferson, né, a gente colocou já o Jefferson em algumas situações difíceis, que ele é nosso aluno da engenharia, a gente colocou o Jefferson, eu levei ele para o IFRJ, falando que eu ia apresentar as calculadoras, que a gente criou calculadora de equação diferencial, chegou lá e falei, Jefferson, você veio até aqui, você apresenta. Mas, professor, mas você apresenta, Jefferson. Você que criou, o protagonismo é seu. Eu só estou acompanhando, né? E aí ele, brilhantemente, que é um bom aluno, excelente aluno, ele apresentou. E aí vem gente perguntar, é professor? É professor? Não, é o Jefferson, é um aluno que assumiu o protagonismo. Quando você ensina, você aprende muito mais. Bota seu aluno para ensinar o colega. Coloque ele para ensinar o seu colega, ele está aprendendo. Dentro de sala de aula a gente tem aquele... Ele é líder. Chama ele, meu monitor. Luciano. Você é meu monitor. Tem um monte de monitor que não é meu monitor oficial. Luciano. Oi. Nessa perspectiva aí, a gente pode, atravessando um pouquinho aí a sua fala, a gente pode citar aí a professora Cláudia, né? Aquela situação, né? Depois tem até que a gente pode entrar também com o Léo, que é aquela situação de mesquita com os professores do 6º ano, né, do ensino fundamental. Mas a Cláudia, talvez, ela pode citar aquela questão também daquela prova interativa, né, que foi na aula de física, que foi muito interessante. Então, acho que tem tudo a ver com o que você está falando aí. E o Léo do ensino fundamental, né, que também é interessante. Pode falar, Cláudio. Não, eu estava falando que essa parte presencial está com o Luciano, ele vai fazer essa apresentação. Isso. Não é? Você está com a parte toda presencial da nossa... Tá. Vamos lá, ó. Como a gamificação pode desenvolver as habilidades sociais? Eu sou apaixonado por habilidades sociais. Interatividade. Só, assim, um espaço educacional, né, de troca, tem que ter interatividade, tem que participar. Eu estou aqui falando, mas eu estou com o olho aqui no que eu estou apresentando, interagindo aqui com o público. Aqui, Breno diz, foi Michelangelo, certeza.
né? Está dizendo que eu fui o Michelangelo quando eu invadi a aula ontem de cálculo e física do movimento. Mas eu estou interagindo, eu gosto que o meu aluno fale, que ele participe, eu gosto que ele vá ao quadro, né? Então, quando a gente está fazendo um ambiente gamificado de aula, a interatividade é importante. Eles precisam ter a interação entre eles para tomar decisão dentro do jogo. Criatividade, né? Chega, gente, o professor está lá. Não, tu tem que resolver do jeito que eu quero. Não, chega, isso aí não dá mais. O aluno tem que deixar ele ser criativo, deixa ele criar a resposta. Não pode aceitar o absurdo, né? O absurdo não, óbvio que não. Aí vai dizer que é voodoo. Não, voodoo não. Né? A gente vai aceitar aquilo que é coerente. Mas deixa ele mostrar sua criatividade para produzir o conhecimento. Pensamento próprio. Defender seu pensamento ali, seu ponto de vista. Quando eles estão lá na reunião do grupo, lá no Senai CETIC, a gente dividiu, tinha os grupos que estavam jogando, e o interessante é que você pensa assim, tem uns grupos jogando, vai ter um grupo vencedor? Não, no final todo mundo ganha. O objetivo é no final todo mundo ganhar, né? E aí ele defende seu próprio, assim, ele faz a sua ponderação e ele vai defender. Você assistiu o aluno defendendo o seu ponto de vista, é importante. Tá, se o ponto de vista dele está errado, ele está com o ponto de vista dele está errado, cabe ao grupo de alunos, né, explicar e fazer ele entender que aquele ponto de vista dele está errado. Aí entra muito da persistência, né? Vamos lá, vamos persistir. Não é por aí, não é por aí. É diferente de você bater a mão. Não, tem que ser isso, é isso. Não, deixa o aluno pensar, deixa o grupo, as estações, a gente separou lá em grupo, a gente pode chamar até de estações. Eles andavam no mapa, o mapa são, para o jogo da RPG educacional, são várias estações que eles vão rodando ali, e aí você pode fazer um processo, um amigo, professor Erasto, do IFRJ Campus Paracambi, ele trabalha muito com estações, né, de conhecimento, né, em sala de aula. Então, o jogo te possibilita isso. Você faz jogo de RPG, um jogo de tabuleiro, você pode fazer, cada estação você produz um pouco do conhecimento e os alunos vão andando de fases em fases. Isso é muito interessante. Senso de urgência. O beholder apareceu, mesmo. Tem que dar resposta rápido, né? Vamos para o jogo. Competição saudável, né? Na proposta que a gente apresentou, você imagina, a gente está no jogo. Tem um menino que não gosta de perder, né? Quando criança eu era terrível, eu não gostava de perder, eu era competitivo demais. Não gostava de perder, né? E aí você vê o quanto que evoluiu, é muito também do jogo do RPG, né? Como ele evolui o jovem, né? Que o RPG, por si só, ele trata esse problema, né? De você ter competição muito acirrada em você. Porque você está trabalhando em grupo, né? Tem que trabalhar em grupo, então é importante você trabalhar em grupo, né? E aí eu vim amadurecer depois de velho quanto à questão da competição saudável. Mas eu vi lá meninos de 19, 20 anos já amadurecido com o jogo. O Léo, por si só, que daqui a pouco vai estar aqui, né? O Léo, tem hora que eu olho o Léo, parece que ele está com a maturidade de 60 e poucos anos, mas ele não tem nem 30. Não é isso? Isso é importante. À medida que você tem alunos que eles vão amadurecendo durante o tempo e você continua dando aula, é muito legal, né? Márcia Martins, nós trabalhamos com Scratch na sala de informática. Legal. Tá chegando gente, tá ficando bom. Luciano, vamos dar uma focada agora aqui direto. Daqui a pouco a gente retorna no chat, porque senão a Cláudia não vai poder falar, entendeu? Dá uma olhada. Deixa o chat que daqui a pouco a gente dá uma olhada no chat, porque senão você vai interagir, que eu conheço você, que eu sei que você gosta de falar, e o público também gosta de ouvir, né? Mas a gente precisa dar uma olhada. Vamos focar mais para cá. Deixa o chat um pouquinho, depois a gente se pega... O chefe brigou comigo. Eu vou direto, o chefe brigou. Tô triste, agora eu vou chorar aqui. Brincadeira à parte. Obrigado, Geniceu, eu entendi. E eu, quando estou esperando, eu fico também ansioso, igual a Cláudia tá. Disciplina é tudo. Para poder ter um bom projeto, a gente tem que ter disciplina. Então, são várias habilidades sociais interessantes. Vantagem da gamificação nas aulas. Maior engajamento do aluno.
aluno, melhor simulação do conteúdo. Isso, para mim, já basta. Se eu tenho um aluno engajado, já tenho uma melhor assimilação do conteúdo, meu processo de ensino e de aprendizagem já está mais fácil. Trazer gamificação à prática escolar ajuda a melhorar a concentração, interesse, resultado e assimilação dos conteúdos pelos alunos. Botou para jogar, tudo fica mais fácil, porque a gente tem lá pesquisa, lá quase 90% dos jovens e adultos jogam videogame. Aí eu trago algumas imagens. A gente aproveitou aí, a gente fez papel ficar envelhecido, porque a gente usou um ambiente medieval, né? Aí eles estão sentados nos mapas, vocês podem ver a turma aí, essa turma que até o ano passado era do segundo módulo, até o semestre passado, agora está no terceiro ou quarto módulo, acho que é quarto módulo, Estão amadurecendo aí na questão da gamificação. Isso foi um dia maravilhoso que a gente fez, começou a jogar 8 horas da manhã, era 12:30, essas crianças não queriam parar de jogar. Imagina, né? Professor querendo acabar a aula que está com fome e aluno querendo continuar a aula. Aí já é um diferencial muito grande isso, né? Que maravilha, né? Que maravilha. Esse mundo existe. É verdadeiro, né? Embora o uso da gamificação esteja relativamente no início, eu acho que esse espaço de conversa, de reflexão, igual o EduGame, sensacional. Acho sensacional, que tem que ter mais eventos desses. Quando a gente pensou no EduGame, eu comecei a seguir nas redes sociais algumas redes que falam de gamificação, eu vi quanta coisa legal tem, quanta gente produzindo coisas legais, igual a professora falou aí da questão que usa na sala de informática, né? Esse evento aqui ele é um aliado, é um grande aliado ao público, né? Ele acaba se tornando um espaço de discussão, de interação sobre o tema da gamificação, que dá possibilidade a todo mundo, o professor, a refletir sua atitude em sala de aula, refletir sua atuação como professor. Uma proposta inovadora a partir do momento que se transforma elementos de um game em um meio de comprometer seus alunos e tornar mais prazerosa a aprendizagem. Gente, a palavra-chave aí, que eu vou falar mesmo, é emoção. Tem que trazer emoção. E o jogo tem o quê? O que tem o jogo? O jogo tem a facilidade de produzir emoção. Aprendizado precisa de emoção, o jogo facilita trazendo emoção, então a gente junta tudo isso daí. Aí, para dar um breve na minha fala aí, eu cito Paulo Freire, porque não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Por que eu boto Paulo Freire e falo isso sobre a parte de gamificação? Porque você pode estar pensando assim, eu vou aplicar gamificação, eu não sei muita coisa de gamificação. Você não experimentou, você não sabe como é que vai ser diferente essa experiência com você. Quando a gente usou a primeira vez, quando essa pessoa que está aqui embaixo, chegou para mim, para essa pessoa que está aqui em cima, chegou e falou assim, os caras estão jogando RPG ali do lado de fora da sala de aula. Vamos botar esses caras para jogar RPG dentro da sala. Eu falei, beleza. Mas eu não entendo nada de gamificação em sala de aula, de jogo. A gente vai aprender fazendo. Monta um grupo, ela montou um grupo de pesquisa, ficou se encontrando com o aluno depois da hora, passando informação para a gente, desenvolvendo o jogo. Então, gente, quando o Paulo Freire diz, não há saber mais, tá, só vamos poder aplicar gamificação quem sabe tudo. Não. Os saberes são diferentes. Vocês podem pegar, a partir do nosso evento aqui, e produzir uma gamificação dentro da escola de vocês, na prática de vocês, a partir da experiência de vida sua, isso é algo inovador, diferente e maravilhoso. Né? Eu tenho conhecimento na educação básica lá, com professores de 6º ano, 7º ano, que a gente faz formação ou está junto, de professor que criou, que fez prática com Calá, que é um jogo africano, através da caixa de ovo, aquela caixa de embalagem de ovo, usando carocinho de feijão, usar lógica matemática. Né? Eu não sei, eu acho que está até aqui, daqui a pouco eu mostro. Né?
Então, gente, esses elementos aí vai se adaptar ao professor. Não fique esperando produzir aquele conhecimento de gamificação para você aplicar, não. Pega, coragem, vá lá, bota a mão na massa. Aqui mesmo a biografia que eu usei, está aí os nomes dos autores que eu citei, né? Eu gosto de colocar, dá direito a quem é de direito. O cara pesquisou, né? Ele, né, que eu tenho que se fazer a citação. Então, eu cerro aqui a minha explanação. Acho que foi um pouquinho rápido, falei demais, mas eu achei legal, que eu estou aqui olhando, eu quero fofocar no chat. Ok, Luciano. Então, pode passar. O que a gente vai falar agora, o que eu vou falar agora é a respeito dessa gamificação online. E é claro que alguns dos assuntos que eu vou abordar aqui, tanto o Genesi quanto o próprio Luciano já falaram, já tocaram, já tangenciaram nesses pontos. Mas a gente vai falar novamente agora sob o ponto de vista da gamificação mesmo, né? Da gamificação online. Então, pode passar, Luciano. É muito interessante porque a gente frequentemente ouve, né? Quando tem a criança está brincando e tudo, e ela ouve o pai ou os pais dizerem: você só vai brincar se você fizer os seus deveres. Como assim? Quer dizer que o dever é uma punição. Olha o que fica guardado na cabeça da gente. O dever, na verdade, ele é um empecilho para a brincadeira, que a brincadeira é que é o legal, né? Pode passar. Então, a brincadeira é um prêmio e não é uma necessidade, deixa de ser uma necessidade, né? Para ser um prêmio. É óbvio que uma atitude como essa vai gerar um desinteresse. Qualquer atividade escolar, quer dizer, a criança não vai se interessar por estudar, ela não vai se interessar por aprender mais. Por quê? Porque eu estou criando um empecilho à brincadeira dela, né? Então, estudar, criar mais conhecimento é uma punição, na verdade. Por quê? Porque atrapalha a minha brincadeira, né? Então, a criança estuda para fazer o dever e ali poder ir brincar, tá? Pode passar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar muito sobre isso para quem tem filhos, né? Em idade escolar, pensar muito sobre isso. Porque o gamificar vem dentro de casa, né? Vem da necessidade intrínseca da gente de brincar, que a gente esquece, né? Então, assim, esse contexto quando eu crio, quando eu gamifico qualquer atividade, eu estou promovendo o contexto da descoberta e o interesse dessa criança, desse aluno, até desse adulto, né? Por um conteúdo no qual existe um desafio, que a gente chama de desafio épico, né? Em uma situação que é imaginária. Então, eu estou permitida de errar. Eu não vou morrer se eu errar, eu não vou dar prejuízo para a empresa se eu errar, né? Eu não vou criar nenhuma situação que realmente vá comprometer, ou física, ou eticamente, ou financeiramente, uma situação, porque eu estou numa brincadeira. E com isso, na verdade, eu vou, como o Genesi mesmo colocou na nossa abertura, nós vamos criando esse interesse por aprender para poder resolver um problema, para poder resolver um desafio, né? Pode passar. Bom, então, dentro daquilo, isso daqui já foi falado, né? Quando eu estou apresentando um conteúdo para um estudante, seja ele do ensino fundamental, seja ele da universidade, eu consigo observar a ação dele, a decisão em grupo no estabelecimento das regras, a cooperação, a tomada de decisão, que é uma coisa tão difícil dentro da sala de aula. Os alunos estão acostumados a ficarem passivamente recebendo as informações e eles não tomam a decisão, não aprendem a tomar decisão, né? Pode passar. E quando você joga, quando você gamifica, você obriga eles a tomar uma decisão, né?
Você observa a discussão de ideias entre os jogadores, você observa um desenvolvimento de estratégias, ou seja, como é que eu vou resolver isso? Então, cada um tem a sua estratégia, e aí discute as suas ideias, né? E, principalmente, tanto a discussão das ideias e criação de estratégias, na verdade, é uma criação, um desenvolvimento de um sistema próprio de pensar. Eu não penso mais com o que o professor está me dizendo. O professor está me dizendo isso, mas eu crio um sistema próprio para poder argumentar. Então, eu crio a argumentação inteligente, a argumentação raciocinada, né? Poxa, ele está me falando uma coisa dessa, mas eu estou achando que isso está tão diferente, tão esquisito, não bate com o que eu entendo. Então, assim, então você promove a gamificação, você promove tudo isso. Pode passar. Além de tudo, né, quando você faz esse trabalho, né, você desenvolve a memória de longo prazo, que hoje em dia está muito prejudicada, porque tudo é assim, né? E o que você fala hoje, você já esqueceu o que você falou anteontem? Então, você desenvolve a memória de longo prazo e você acelera a aprendizagem. Por quê? Porque você pega o seu cérebro e ativa 3 áreas do seu cérebro. A área lógica e racional, porque você tem que criar estratégias para resolver os problemas. A área motora, porque você tem que se mexer para resolver os problemas, né? Principalmente se for um jogo presencial, onde você tem que ir de um canto ao outro, buscar alguma coisa. E, principalmente, foi o que o Luciano já tinha falado antes, né, que é o sistema emocional, que é quando você vivencia, né, a tal da narrativa, ou seja, você vivencia a história que está sendo contada. E eu queria fazer uma pausa muito rápida sobre isso, porque a narrativa é fundamental em qualquer jogo. Não existe jogo sem narrativa, quer dizer, existe Tetris, Dominó, são jogos que não têm narrativa, mas qualquer bom jogo, principalmente se o objetivo se você tem um desafio, se você tem um objetivo que exige das suas faculdades racionais e motoras, precisa ter uma história bem contada, uma história bem articulada. E é isso que faz com que os alunos dentro da sala de aula, que faz com que os colaboradores dentro de empresa se envolvam para poder, se engajem, né? Que é a palavra do momento, é engajar, se engajem para poder cumprir os desafios, ou o desafio épico, né? Ou os seus objetivos. Vamos lá, Janice. Bom, então agora, como é que a gente faz isso online? Online é difícil, né, gente? Olha, online não é mole, não. A gente que está dando aula remota sabe que manter o aluno engajado online é difícil. Mas a gente vai aqui falar dar algumas soluções para esse engajamento. Vamos lá. Pode passar. Bom, primeira coisa, você tem que ter uma boa narrativa. Você tem que usar um jogo e uma boa narrativa. E daqui a pouco a gente vai subir com o Léo aqui, vai botar o Léo aqui. O Léo é o nosso monitor, né? E ele é um excelente narrador, né? Ele envolve os alunos na narrativa. Então, você tem que ativar o sistema límbico. Foi o que o Luciano estava colocando a respeito de você se envolver, né, de você ensinar com amor, né? Então, é isso, você tem que criar uma interação entre os alunos. Pode passar. Travou? Isso. Eu queria falar mais detidamente sobre a questão do storytelling, porque eu estou até falando de storytelling mesmo, de propósito, porque, na verdade, é narrativa, gente. A gente está com o hábito de gourmetizar as palavras. Então, agora tem curso de storytelling, aí você olha aquela palavra em inglês e diz assim, uau, né, storytelling deve ser uma coisa assim, não, é narrativa.
Então, a gente está substituindo, né? Gamificação, tudo bem, porque a gente não tem uma palavra de jogificação em português. Mas storytelling a gente tem, é narrativa, né? Então, quando a gente torna a nossa participação em sala de aula, e a gente cria um jogo e a gente envolve o aluno, a gente tem que envolver com uma história bem articulada, para que ele crie uma conexão com o conteúdo, tá? Através do vínculo emocional, através do sistema límbico. E aí ele vai vivenciar o personagem, ele vai entrar nesse roteiro, que é um roteiro lúdico, mesmo que seja um roteiro, uma narrativa de terror, né? Tem muita gente que gosta de usar narrativa de terror para jogar, né? Mas é um terrir, né? Então, você tem várias narrativas, mas essa vivência, essa ativação do sistema límbico vai fazer com que ele crie a memória de longo prazo, e principalmente uma coisa que o Genesi sempre chamou a atenção. O aluno, às vezes, para resolver esse desafio, ele não tem a ferramenta. Ele não tem a ferramenta matemática, ali naquele momento, a ferramenta física, o contexto teórico. O que ele faz? Ele está tão envolvido por essa narrativa que ele vai procurar, ele vai à frente, é a chamada pedagogia reversa. Ele vai à frente procurar esse conhecimento para poder resolver este desafio. Tá? E eu fiz isso com uma turma, né, que foi a turma de Física 4, eu fiz que não foi exatamente uma gamificação, mas eu fiz uma espécie de um jogo com eles não tinham as ferramentas, eu não tinha feito isso em sala de aula, e eles foram lá e trouxeram para resolver. Muito interessante, eles nem sabem disso, mas fizeram, tá? Pode passar. Né? Então, isso daí eu já falei, quer dizer, o aluno aprende porque ele precisa resolver um problema, ele vai lá e volta, né? E eu tenho que ter um desafio que é épico, ou seja, você tem que resolver isso, porque senão isso vai, né? Então, você tem que criar essa emoção toda dentro deles, né? Pode passar. Agora, são as dicas. O que é o tópico? São os tópicos essenciais para você criar uma boa narrativa. Primeiro, você tem que identificar o que é, para o seu aluno, um requisito de sucesso. O que é? Quando ele acabar o jogo, o que é sucesso? Foi a participação dele, foi resultados mensuráveis, né? Pontuação. Você tem que definir isso. Então, você vai ter que fazer um algoritmo. Olha aí, Luciano, você tem que fazer um algoritmo, né? E dizer o que é sucesso para ele, tá? A sua história e a jornada ao longo dessa história, ela tem que ser muito envolvente. E tem que ser factível, não adianta eu querer que ao final da minha jornada o meu aluno de mecânica newtoniana saiba mecânica quântica. Ela tem que ser factível, tem que estar dentro do contexto da sua disciplina, do seu conteúdo, da sua unidade curricular. Pode passar. A outra é monitorar o progresso de aprendizagem, o acompanhamento. Tá? Em geral, toda plataforma de gamificação, ela tem os tais dos dashboards. Os dashboards é onde você vê a turma e você vê o que os alunos fizeram ou alcançaram nesses dashboards. Então, você vai monitorando. Se o aluno não entregou, ou se ele não cumpriu uma determinada jogada, você já vai ali e fala, o que está havendo? Um grupo, né? O que houve? O que aconteceu? Então, você tem que fazer essa monitoração. Monitoramento. Jesus. Desculpe, monitoramento. Você precisa apostar, quando você for fazer a sua história, aposta no simples. Não cria regras muito complexas, porque senão você começa a tornar muito trabalhoso isso. O aluno vai ficar mais preocupado em entender a regra do que em cumprir os objetivos do jogo. Tá? E, finalmente, o tal do feedback. O feedback é fundamental. Né? Acabou a jornada, ele teve sucesso, você identificou o que era sucesso, e o feedback para aqueles que não tiveram um sucesso completo. Né? Então, você precisa dar esse feedback e dizer, olha, você foi ótimo aqui, mas aqui você ficou faltando um pouquinho, uma coisinha
você podia ter feito mais isso, né? Como no nosso jogo presencial, né? Que em determinado momento um dos nossos alunos morreu no Rio, né, Luciana? Eles morreram no Rio, e aí eu, Genesi e o Léo, que vai aparecer, eu tô sempre falando do Léo, mas ele vai aparecer, eu prometo que ele vai aparecer. A gente começou a fazer um monitoramento desse grupo, né? Fala. Todo mundo quer saber quem é o Léo. O Léo tá todo mundo... O Léo vai aparecer. A grande estrela, o Léo. O grande estrela, o Léo. Então, a gente foi lá em cima. Olha só, você vai deixar o seu colega de equipe morrer? Ou vocês vão dar parte da sua vida, né? Cada um tinha uma vida que podia doar. Vamos lá, o que vocês vão fazer e tudo. A gente não insistiu, mas a gente deu aquele acompanhamento. E, ao final, no nosso feedback, nós falamos para eles que tinha sido muito importante que eles tivessem se predispostos a entregar parte da vida deles para que o colega voltasse ao jogo. Então, isso é importante, esse acompanhamento e o feedback da gente depois, tá? Pode passar. Bom, aí agora eu vou falar rapidamente sobre as plataformas de gamificação online, que já são 16h15, e também agora, né, é só falar de cada uma. Pode passar. Olha, a primeira que está fazendo um grande sucesso, principalmente no ensino fundamental, é a Minecraft Education Edition. Ela agora é da Microsoft, tá? E para que você jogue com a sua turma, a sua escola tem que ter uma conta Microsoft, tá? Mas, por exemplo, essa tela que eu coloquei aí para vocês verem é sobre química. Então, você tem aqui, eles têm a tabela periódica. Então, o Minecraft é um jogo colaborativo, onde a turma... Vocês podem dividir a turma em grupos e eles podem, por exemplo, você pode usar o Minecraft até com engenharia civil, porque eles vão construir os blocos e vão produzir edifícios, automatizar edifícios. É um jogo que parece simples, mas ele é extremamente complexo. Ele tem módulos bem complexos, tá? Que dá para você fazer muita coisa no ensino superior, mas é pago, tá, gente? É pago no sentido de que você precisa ter a conta Microsoft. Então, é pago. Pode passar. Esse mesmo, o Code Combat. Esse Code Combat é um jogo muito bonitinho, no qual você aprende a códigos de programação, principalmente Python, tá? Então, você programa, eu não estou conseguindo ver aqui, mas aqui você tem ali, se passa o mouse ali, você tem o código ali do lado, onde está escrito Run. Então, ele faz um código, né? Ele faz um código em Python, isso. E aí, os bonequinhos que estão no centro se movimentam segundo o código do Python que foi feito. Né? Então, você mexe, é uma brincadeira mesmo, né? Mas você programa de verdade. É uma programação de verdade. É pago? É pago. É pago, sim. Pode passar. Eu já vou falar do gratuito. O ChemCaper. O ChemCaper é um jogo de química. Muito bom, tá? Sinistramente bom, tá? Pago também. Ele não tem nem tutorial, nem como é que é a parte free. Demo, mas né? Um demo dele lá, não tem, mas ele é muito, muito bom. Então, quando as nossas instituições privadas entenderem que este mercado, que em dezembro de 2020 é um mercado de 11 bilhões de dólares, a gente vai começar a ter uma outra visão desses jogos dentro da sala de aula, tá? O pessoal ainda não entendeu isso, ainda não percebeu
essa, como é que eu vou dizer? Ainda não percebeu esse crescimento que está sendo assim absurdamente nicho alto. de mercado, né? É um senhor nicho de mercado, tá? Se eu tivesse uma escola hoje, pode ter certeza que essas plataformas iam ser todas compradas. Ah, mas o custo é muito alto, mas vale a pena. É o futuro, é o que está aí. Pode passar. Educação e investimento, né? Total. Essa daí é a que eu estou usando. Essa tem a parte free. Aí eu botei a única que eu consegui colocar, porque as outras não entravam, eu não sei porquê, né? Ela é da Beatriz Eréias, eu estou citando ela aqui. Pode passar Pode tocar o... Não, volta. Isso. Clica no... Aparece o Newton com os óculos caindo e subindo, né? E é a Classcraft. A Classcraft é no estilo RPG. Nenhum jogo é igual ao RPG, tá? Ele é no estilo RPG. Eu já vou explicar por quê. No RPG, você permite que o aluno ou que o seu colaborador, que ele tome decisões diferentes daquelas que você quer que ele tome. Então, por exemplo, o aluno que tem que atravessar uma ponte, que era o nosso caso, e nessa ponte, a ponte podia sumir. Então, ele tinha que resolver um desafio de matemática para atravessar a ponte. Era física e matemática junto. No RPG de verdade, ele pode dizer não. Eu vou jogar o dado aqui, e se eu jogar esse dado aqui e o dado der um certo valor, eu estou do outro lado. No caso do RPG que nós estamos trabalhando, é um sistema completamente diferente, baseado no D&D, mas o aluno... Beatriz está no comentário ali. O aluno, ele é obrigado a passar pela ponte. No RPG, ele não é. Tá? O RPG, ele não é obrigado a passar pela ponte. Ele pode jogar a sorte no dado. Tá? Mas no nosso jogo, ele é obrigado, no nosso sistema, ele é obrigado a vencer esses desafios, tá? Por isso que eu digo que não é exatamente o RPG. Além do que o RPG, um jogador vê o outro. É dinâmico. Nesse jogo do Classcraft, não é dinâmico, um jogador não vê o outro. Então, quando ele fala que é estilo RPG, é um estilo muito longe, porque é bem estático o jogo, inclusive. Mas eles têm desafios, eles podem vestir personagens, você vê aí, tem um mago, né? Pois é. A Alessandra teve que calcular a ponte, né? Então, você tem um mago, você pode vestir os personagens, você tem um pet que libera, etc., né? Mas você faz as coisas de forma colaborativa, se você quiser, o Classcraft. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o Classcraft, no dia 17 de novembro, eu vou estar numa live no Respira Educação, falando só sobre o Classcraft e como vocês podem usar a parte, o free, né, o demo dele, que não é demo, na verdade, a conta não paga do Classcraft, para fazer a gamificação online com seus alunos. Aí sim eu vou dar o passo a passo todo do Classcraft para vocês usarem em sala de aula. Dá para fazer bastante coisa, tá? Dia 17, anota aí, 17 de novembro, às 19h30, eu vou estar no Respira Educação, aqui nesse canal, para falar só sobre o Classcraft, tá? Pode passar. E o próximo, que eu pretendo investigar também, é o Playbrighter. O Playbrighter também é tudo em inglês, gente, não tem jeito, tá? O Playbrighter, ele é estilo o Classcraft, só que ele é gratuito. Mas eu ainda não olhei ele, né? E ele é no estilo mangá. Então, eu ainda não olhei, não parei para olhar com calma, mas se ele for muito bom, se ele for legal, eu vou passar a usar o Playbrighter em breve, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Acho que não tem mais nenhum, né? Acho que esse é o último, né, Janice? Tem só os meus contatos, isso. Gamificação dá para fazer, tá? Existe uma pequena diferença entre gamificação e jogos baseados em game e aulas baseadas em games, né? Aprendizagem baseada em games, mas é uma gordura, tá?
Aqui a gente está usando gamificação como tudo, mas a gente sabe que existe essa diferença. E eu queria trazer, então, o famoso Léo, que vai aparecer aqui agora. Olha lá, com esses cabelos desalinhados dele. Cabelo todo bagunçado. É o efeito quarentena, gente. Exatamente, ele é o nosso monitor, ele é o nosso narrador de RPG, né, o nosso mestre de RPG. Joga RPG desde que tinha 5 anos de idade, mentira, mas... Né? O Léo não é só um rapaz de cabelo bonito, ele tem vários adjetivos. Vários adjetivos. E ele que nos ajudou, ele e o Matheus Tenório, logo no início, é que nos ajudou a construir essas ideias. Né? A gente teve uma construção do Desafio Senai e depois a gente sentou com o Léo para discutir essa história de que eu ficava até depois da hora, era com ele, com o Matheus, criando a história do Beholder, né, Genesi? O famoso Beholder. Verdade. Ô, Léo! Oi. Ô, Léo, fala pro pessoal aí a sua experiência de aluno que participou do projeto, a sua visão quando você viu seus colegas jogando dentro de sala de aula. O pessoal quer ouvir aí, que eu acho importante, que aqui tá 2 professores falando, a gente quer ouvir o aluno. Então, eu estava até lembrando agora, vocês estavam falando sobre RPG, sobre jogos, eu estava até lembrando que, inclusive, eu jogo esse domingo com alunos lá da faculdade, a gente joga de vez em quando online agora, só tem essa opção, mas a gente ainda mantém por Discord, aplicativos, com os alunos lá da faculdade, que começaram, alguns como Tenório, que a gente começou com esse projeto, que o RPG foi uma coisa que sempre teve na minha vida, desde os meus 11, 12 anos eu jogo RPG, e conforme eu fui criando realmente... Oi? Desde os 5 anos de idade. Um pouco, uns 11, 12 anos eu comecei a jogar RPG efetivamente, conhecer um sistema de regras que tem dentro do RPG, e aí eu fui melhorando, criando um grupo de pessoas que moravam perto lá na época. Ensinei minha mãe joga RPG comigo hoje, minha mãe é um dos membros do grupo de RPG que joga comigo. Ensinei meus sobrinhos a jogar RPG, todos com 11, 12 anos, e inclusive eu estava testando na última vez que eu estava lá em casa e tudo mais, eu estava testando com eles, coloquei os desafios de matemática, eles ainda estão no 5º ano, mas coloquei uns desafios bobos de matemática no meio da história deles brincando, eles super empolgados jogando. E assim, ver esse RPG, ver o jogo, ele sendo incluído dentro da nossa aula, dentro da metodologia que é passada para a gente, incentiva. O RPG, ele incentiva não só o trabalho em grupo, que a gente tem, por exemplo, que não tem um vencedor único, mas sim todos os grupos que chegaram ao final da história, completaram as tarefas, eles vão ser vencedores daquilo. Não tem uma competição que um vence e um perde, é todo mundo trabalhando junto, ganha no final. Mas ele também incentiva a leitura, o aluno ele vai vendo, a gente vai lendo os livros, conhecendo regras, querendo conhecer mais, e não só isso, se você colocar um RPG que seja de alguma cultura específica, o aluno vai ler, a pessoa vai querer conhecer sobre aquela cultura, então você vai ali de matemática, você coloca uma história, então tem toda a narrativa que você envolve o aluno, vai fazendo ele se aprofundar mais no conhecimento, além do só de sala de aula, ele vai além. E fora isso, a gente para um pouco de ficar naquele conhecimento daquela pergunta do porquê eu tenho que aprender isso. Você está jogando, você está vendo uma aplicação daquilo, mesmo que seja fictícia, mesmo que seja só no mundo imaginário, você vê o porquê você está fazendo aquilo. Igual o evento, igual o desafio de fugir da aranha, que tinha que calcular a velocidade para você conseguir fugir da aranha, senão a aranha te alcançava. Ou a ponte, que você tinha um tempo para atravessar antes que a ponte mágica sumisse. Então você mistura a imaginação ali com um pouco do aprendizado e a realidade. Eu acho que isso é muito importante para incentivar o aluno, para interagir mais com o aluno dentro de sala de aula. Legal, Léo. Muito legal. Muito bom, né? Exato. E aí você está tendo a visão exatamente nós tivemos a visão aí dos professores, aí, ó, do Calar. Para quem não conhece o Calar. O Calar. Deixa eu... Tem muita coisa, né? Tem o Calar, tem o Tangram, onde você trabalha... Luciano, mostra de novo, que está agora com... Não. Aí. Isso. Isso aí. Você tem o Calar, você tem o Tangram, que é muito importante para geometria também, né? Com o Tangram você faz milhares
Exatamente, trabalha a fração. Figuras, trabalha a fração. Muito interessante. Esses não precisam história, mas você pode inserir uma história. Sim. De alguém que se mistura, de um animal que se transforma em outros, né? No caso do Tangram, por exemplo. E uma coisa interessante que a gente pode citar é que não há adulto, não há adolescente, não há criança, quando bota ali para jogar, todo mundo fica ali, empolgado, todo mundo no mesmo nível ali. Dá até briga, né? Exatamente. Se envolve na história, né? Principalmente, acho que aí entra bem aí a parte do Léo aí, numa questão de saber narrar, né? E você envolver a história ali, narrar bem a história, você se faz o envolvimento dos jogadores. E aí, pronto, aí vai embora, né? Essa brincadeira. Eu estava aqui lembrando quando a gente foi começar a ver o RPG e começar a estudar um sistema de regras, a gente foi criando aquele sistema de regras, a gente foi aplicar, que teve os personagens do Luciano Genesi jogando o teste lá, o protótipo ainda do RPG antes da gente estruturar, cada um com um personagem jogando. Exatamente. E foi uma coisa que interessante, que a gente foi tarde da noite, né? A gente foi lá para casa do Luciano, tarde da noite, e jogando para ver como é que quais eram as possibilidades, o que acontecia. Dois professores, acho que 4 ou 3 alunos, de madrugada quase, jogando RPG com conhecimento, conteúdo. Sensacional isso aí, gente. Nossa. Exatamente. Bom, vamos dar uma olhada aqui, uma passeada no chat aí, para que a gente possa fazer encaminhar aí. Não esqueçam que agora, daqui a pouco, né, a gente tem às 17 palestra horas. Às 17. Está no chat, por favor, ali, ó, palestra 2. Exato, já está o link lá para E dia 17 de novembro, eu dando as dicas do Classcraft. Exatamente, que o Luciano também já botou aqui no chat, mas vamos botar aqui na tela, para que ele não possa esquecer. Faz agenda aí. Se não quiser agenda, vai lá no canal do Respira Educação, dá um cliquezinho lá no sininho para ser lembrado. Quando estiver próximo, você vai estar sendo lembrado que vai acontecer a palestra, vai acontecer a live, no caso lá. Tá certo? E nós temos aqui separado aqui, ó. O Breno fez a questão, já fez um comentário sobre e já participou do RPG presencial no ensino médio. Inclusive, quando vocês falaram que viram um grupo de pessoas jogando RPG, o Breno era um dos alunos que estava nesse meio de grupo. Era eu, ele, o Matheus Tenório e alguns outros alunos aí. Ele estava lá jogando junto com a gente nesse meio. Então, aí isso que fez o despertar, né? Deu aquele, o que a gente fala que é um insight, né? Tuft. Opa, peraí. A motivação partiu dos alunos. Aqui, ó. Professor Adnelson. Olha aí, Luciano. É a palestra de amanhã às 17 horas. Às 16 horas, desculpa. Depois do meu primeiro jogo colaborativo que criei para jogar com meus alunos, não quero outra coisa. Nem eles, né, professor Adnelson? Aí, Cláudio, olha esse. Também o professor Adnelson, ó. Jogos de RPG colaborativos são, sem dúvida, uma excelente estratégia para motivar os estudantes para aprender matemática. Parabéns a vocês, amigo. Grande amigo. Adnelson, pessoa maravilhosa, um grande professor lá de Roraima. E amanhã vai estar aqui, né? Exatamente. Também você viu, esse evento é tão bom que vai vir gente de Roraima para participar. Roraima, Bahia, Silvânia de Recife. Ela já está até aqui me chamando aqui, dizendo que acho que já entrou lá na sala. De Recife? A Silvânia, que vai entrar agora, é de Recife, eu acho. Ó, Vânia Barbosa, ótima palestra, excelente exemplo de gamificação. Obrigado, Vânia. Vânia, já estamos fazendo um primeiro contato aí, conforme foi esse pessoal lá de Nova Friburgo, né? Vai estar numa live aí para mostrar essa experiência maravilhosa que eu tenho certeza que eles fazem lá no Laboratório de Informática. Exatamente, que deixou aí, eles fizeram aí aquele merchan, né, muito legalzinho, já botou água na boca, né,
Opa, para que a gente pudesse já foi enganchado, né? Já foi lá, ó, vem cá, vamos fazer aqui, vamos participar, então vamos fazer esse fechamento para que a gente possa ter aqui numa live a respeito desse trabalho que vocês estão desenvolvendo e aí fazer essa junção, né? Somar, né? Acrescentar essas informações aqui do EduGame. Certo? Lembrando aí, você que não fez inscrição ainda no EduGame, faça sua inscrição. Nós estamos aí, daqui a pouco, botar o QR Code para que você possa participar. Não deixe, que aí você está fazendo o quê? Aquela fala inicial, certificação. Você vai estar com ele, falando assim, ó, eu participei, eu tenho certo conhecimento e está aqui certificado. Então, nós estamos trabalhando dessa forma. Pessoal, vamos abrir para nossas considerações finais, que nós já estamos com 4 horas e 34 minutos para o nosso fechamento. Eu vou ser rápido e breve. Prometo. Então, por favor. Obrigado a todo mundo que participou e continue com o nosso evento aí. Eu vou estar aí aparecendo aí a todo instante. Tá? Um abraço a todo mundo, viu? Foi bem rapidinho. Ai, gente, realmente muito obrigado pela participação de todos, a contribuição de vocês no chat é sempre muito importante, então não deixem de comentar, não deixem de fazer considerações, porque você vê, a gente já tem uma forma de se guiar, de responder, de fazer contato, que é a proposta do EduGame. É a gente criar uma rede colaborativa para que a gente possa levar essa gamificação a todas as salas de aula, tá? Muito obrigada por estarem aqui com a gente e 17 horas a gente se encontra na outra sala, sobre mulheres, gamificação e as mulheres. Viva as mulheres! Yes! Muito bom. Léo? É só agradecer pelo espaço, agradecer pela oportunidade, não só de estar aqui, mas dos professores estarem apoiando e incentivando a educação, remoldando o padrão básico que a gente tem na educação de forma a interagir melhor com os alunos e fazer a gente aprender mais enquanto aluno. Então, muito obrigado por todo mundo que esteve aqui assistindo, muito obrigado a todos os professores que estão incentivando a educação. Obrigado, isso aí. Deixa eu só comentar também. Agradecer aí, Léo, também, outro parceiro aqui do canal do Respeito Educação também, já esteve aqui algumas vezes, né? E com certeza vai estar ali, já teve 2 vezes, né? Mas já tem outros aí, daqui a pouco a gente vai iniciar uma outra tratativa aí para que a gente possa vir aí novamente. Pessoal, agradecer a todos que estejam presentes. Vamos só lembrar, agradecer também aqueles que estão de longe aí, que são parceiros também de todos os nossos canais aí, canal do Respeito Educação, Educação 4.0, Ensino e tal. Não deixe de verificar, de conhecer nossos canais, cada um desses canais. Não deixe de fazer a inscrição e daqui a pouco a gente se encontra. Já está aí no chat o link para a sala, para a próxima palestra, às 17 horas. Acho melhor você repetir o link, botar no último aqui. Perfeito, vamos lá aqui. Copiar e colar, pronto. Vou aproveitar para deixar um abraço para o pessoal de Nova Friburgo. Tudo de bom, em breve. É verdade, né? A gente vai estar lá também de forma presencial, se Deus quiser, também fazendo uma parceria com a Secretaria de Educação. Perfeito. Vou botar aqui de novo, próxima palestra. Então, ó, já anotem aí esse último link, já deixa lá, já fiquem aguardando, que a gente volta falando sobre... Vamos tomar um café. Vamos tomar um café sobre as mulheres na educação e a gamificação e o empoderamento. Outubro é rosa, né, gente? Muito bom. Tchau, até breve.